Muito bem, vamos lá. Doutor Fernando Gomes já está aqui conosco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa. É um dia fantástico para a gente trabalhar mais uma vez. Isso aí, que seja ótimo. Doutor Fernando aqui para a gente começar o nosso correspondente médico, sempre com a sua participação. Vai lá no Twitter, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida e use a hashtag correspondente médico. Pois bem, a gente começa o quadro de hoje contando para você que o Brasil chegou ao segundo maior número de mortes em apenas 24 horas, isso desde o começo da pandemia. Foram 1.541 vítimas em apenas 24 horas. Lembrando que o recorde foi em 29 de julho de 2020, quando 1.595 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus. O número total de mortes, então, 251 mil pessoas, 498. A gente fala tanto de números, mas é sempre importante pensar que são mais de 250 mil famílias, né? Parentes que perderam alguém, perderam um filho, uma mãe, uma avó, um pai. E isso deixa para a gente escancarado que a gente não pode baixar a guarda. É um momento muito delicado para o Brasil. E tentando frear o avanço das transmissões, 11 estados, mais o Distrito Federal, anunciaram medidas para restringir a circulação das pessoas. A gente tem aqui, o mapa do Brasil para você já conseguir observar onde existe esse estado de atenção. E eu vou contando para você. Em tom laranja são os estados já com essas medidas: Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Paraíba, Piauí, Pernambuco e mais o DF laranjinha aqui no meio. Doutor Fernando Gomes, se hoje nós estamos agora no fim de fevereiro, nós ainda temos de tomar esse tipo de medida de restringir ainda mais a circulação de pessoas, isso significa de alguma maneira que a gente não conseguiu entender o recado de se manter distante, de respeitar as regras, a ponto de termos de avançar com as medidas de restrição? Isso significa que existem medidas não farmacológicas que são extremamente potentes. Os números são grandes, de fato, e são realmente preocupantes. E é importante a gente ter noção disso, porque todo mundo, de alguma forma, ajuda tomando um comportamento e ajudando as outras pessoas que estão em volta a terem também um comportamento de entender que o distanciamento social, a higiene das mãos e todo esse cuidado, ele ajuda a frear. Imagina, Elisa, por mais que a gente saiba que nem em todos os lugares do Brasil o pessoal está levando isso tão a sério, mas imagina se ninguém estivesse levando isso a sério. Imagina se nem a vacinação tivesse sequer começado no Brasil. Certamente os números seriam maiores ainda. Então, quando a gente vê esses números, isso aqui mostra para a gente o desafio que a gente tem pela frente e cada um de nós tem o compromisso de tentar abaixar esse número. Porque, assim, o que a gente não quer é frustração, porque dentro desse número tem muita pessoa que poderia não ter morrido. Veja, o próprio coronavírus, ele tem a sua evolução, numa porcentagem pequena dos casos, que mesmo que você faça todo o tratamento, vai levar à morte. A gente sabe disso, isso é um problema. Mas dentro desse número, certamente, existem pessoas que poderiam não ter sido infectadas, poderiam não ter sido deixado de ser tomado todos os cuidados adequados por uma questão de recurso, e não estariam fazendo parte dessa estatística. Então, se a gente consegue, isso acaba sendo um trabalho em conjunto, reduzir esse número com o nosso comportamento, a gente, que faz parte do SUS, eu não estou falando como médico, estou falando como pessoa, como indivíduo, ajuda a reduzir esse número também. É uma força-tarefa incrível, não é simplesmente o governo, não é simplesmente os profissionais da área da saúde, é todo mundo. É o momento da gente dar as mãos e entender que abaixar esse número aqui é compromisso de todos. Primeiro, os nossos sentimentos, evidentemente, para todas as famílias que fazem parte aqui desse número. E também, doutor Fernando Gomes, por meio da sua palavra, é legal também analisar o contrário das pessoas que deixaram de estar aqui nesse número porque cumpriram as medidas. É claro que a gente fala aqui muitas vezes generalizando, porque é gravíssimo o momento, mas é interessante lembrar que muita gente respeita as regras, está se mantendo ali, apesar da agonia que é ficar dentro de casa sem sair, consegue ficar dentro de casa e deixou de fazer parte desse número, deixou com que esse número não aumentasse, justamente porque seguiu as regras. Exatamente. Lembrando que a gente tem uma preocupação com a gente mesmo, por indivíduo, pessoas que somos, mas também com as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando eu uso máscara de forma adequada, eu não estou ajudando simplesmente a mim e a minha família, eu estou ajudando a todo mundo. Então, é um momento diferente, existe um processo pedagógico mesmo, a gente está conversando sobre isso, alertando sobre isso, porque isso é um problema de todo mundo, né? Às vezes,
quebra de um cuidado que poderia ter sido levado em consideração por um capricho, por um deslize, ou então porque de fato a pessoa não tem ciência ainda, pode impactar em números que muitas vezes são reversíveis e poderiam ser menores. Quer fazer alguma pergunta para o doutor? #correspondente médico. Ainda analisando aqui esse cenário, a gente deve lembrar a importância do distanciamento social para diminuir a taxa de transmissão. E a gente tem aqui um exemplo bastante interessante e motivador mostrando o quanto isso funciona, porque os casos de Covid-19 na Inglaterra, vejam só, caíram quase 80% em 6 semanas. Isso não foi de graça, não foi a troco de nada, foi depois do governo impor um bloqueio nacional entre 4 de janeiro, aliás, a partir de 4 de janeiro e entre 11 e 17 de fevereiro, menos de 85 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19. Parece um número altíssimo e realmente é, mas é muito menor do que o dado semanal registrado desde setembro do ano passado por lá. O primeiro-ministro traçou, inclusive, um roteiro para começar a relaxar as medidas de restrição. Doutor, a gente sabe que isso custa emocionalmente para as pessoas, porque tiveram de se manter mais distantes, tiveram de ficar ainda mais isoladas, mas estamos vendo o resultado, 80% a menos no registro de casos. E uma coisa que a gente precisa chamar atenção também, Elisa, é o seguinte... O período que você falou é o período que também ali já tinha se iniciado o processo de vacinação. Então a gente percebe que tem um pouco de tudo. Sim, começaram em dezembro. Exato, mais ou menos como a gente já comentou sobre o caso de sucesso de Israel, que é uma medida que envolve tudo. Então, assim, tem a questão da vacina, mas tem sim a questão do comportamento. É lógico que são medidas que são penosas, são medidas que a gente sabe que impactam no comércio, então a gente precisa ter inteligência aqui para saber como que a gente vai resolver isso para conseguir tampar todos os buracos. Mas a partir do momento que todos acabam encarando isso como um desafio necessário, eu acho que, assim, está aqui o nosso papel de alertar, de tocar as pessoas e prestar atenção. Olha, não é pânico, mas é um jeito diferente da gente viver. Sem ficar esperando de uma forma passiva, mas entendendo que existe um problema real, que está lá fora, que pode estar aqui dentro, que pode estar mais perto da gente do que a gente sequer pode imaginar. E muitas vezes tem gente que pensa assim, mas só os brasileiros não conseguem respeitar, minha nossa, os brasileiros não seguem regras. Precisou ser feito um lockdown na Inglaterra para que isso funcionasse, ou seja, isso não é exclusivo do Brasil, é exclusivo do mundo inteiro, está todo mundo no mesmo barco, né? É uma doença, infelizmente, bem democrática, todo mundo tem que seguir as regras. Elisa, eu posso falar para você o seguinte, eu acho que o brasileiro já passou pela prova de fogo mais difícil que tinha, é a questão do carnaval. A gente passou por isso, entendeu? E olhando esses números aqui pela frente, a gente sabe que é junto que a gente tem que andar. Então, a gente precisa, se eu tenho dificuldade de chegar numa outra pessoa e conversar com ela e alertar sobre isso, ou mesmo de tomar algumas medidas, a gente precisa ser flexível para isso, conversar mais sobre isso de uma forma aberta, de uma forma carinhosa e de uma forma eficiente, porque a gente sabe que impacta. Quando a gente olha esses números registrados em outros países, como, por exemplo, você muito bem mostrou, o Reino Unido, a gente percebe que tem um caminho do bom senso que mostra que impacta em resultado. Muito bem, vamos trazer aqui mais um tema. A gente fala sobre o combate da ciência contra as variantes da Covid-19. Veja só que interessante, as farmacêuticas Pfizer e Moderna estão conduzindo um estudo para saber se incluir uma terceira dose ao processo de imunização pode ou não ser eficaz contra as novas cepas da doença. Essa pesquisa vai contar com quase 150 voluntários, incluindo idosos de até 85 anos. Esses participantes devem receber a terceira dose de 6 a 8 meses depois da segunda dose. Doutor Fernando Gomes, a gente muito fala aqui sobre, puxa vida, se fosse uma dose apenas, que fácil é. E existe uma vacina em todo mundo que trabalha com uma dose, que é a vacina da Johnson & Johnson, chamada de Janssen. Mas todas as outras são 2 doses. Agora a gente está avançando uma casinha que causa um problema logístico, você tem de fazer com que as pessoas voltem 3 vezes para vacinar. Mas eles querem saber se é possível deixar a pessoa mais fortalecida contra a doença. A linha de pensamento faz sentido, né? Toda vez que você faz um estímulo para o sistema imunológico, ele vai responder de uma forma que aumenta a sua imunidade, tanto celular como principalmente relacionada à produção de anticorpos. A gente sabe que existe essa questão das variantes, né? Mas a variante não é um outro
outro vírus absolutamente diferente. Tem algumas questões, tem alguns detalhes que realmente ficam diferentes, que podem aumentar o grau de contaminação, pode aumentar o grau de transmissão, pode aumentar a seriedade da manifestação clínica, mas se você tem anticorpos capazes de identificar, pelo menos isso em teoria, o coronavírus, quer seja a sua versão selvagem ali, original, né, do novo coronavírus, ou então as suas variantes, você tem um sistema imune capaz de combater de uma forma mais eficiente. Então, assim, faz sentido. E a gente não está falando aqui agora, nesse momento, dessa experiência, né, como uma terceira dose, de uma variação na vacina para as suas adaptações das novas cepas. O que a gente está falando é de reforçar, utilizando o que já foi desenvolvido, para que você tenha anticorpos de fato eficientes. A mesma vacina, só que com uma dosagem a mais. Isso. Uma dosagem a mais. Na verdade, assim, uma dose a mais, né? Uma exposição a mais. Não que você aumente a concentração do imunizante na aplicação. Então, assim, existe um sentido nisso tudo, né? Quando você, fazendo uma analogia aí com a parte da musculação, fica fácil, né? Quando você vai para a academia 3 vezes por semana, o resultado que você tem é melhor do que quando você vai 1 ou 2 vezes por semana. Fazendo um paralelo, seria mais ou menos assim a linha de pensamento. Lembrando que a gente está diante de uma situação nova, que a gente está vendo passo a passo a ciência progredir. Faz sentido? Faz. Vai funcionar? A gente precisa ver, mas de fato são as armas que a gente tem no momento. Veremos no futuro, hein? Você está com saudade de uma festinha e saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Por isso a gente vai trazer esse exemplo de Israel nesta semana. O que eles fizeram? Um concerto musical apenas para pessoas já vacinadas. Por exemplo, o doutor Fernando Gomes poderia ir, já recebeste 2 doses da vacina, você poderia ir até essa festa e a gente passando vontade, né, doutor? Que ainda não recebeu. Para participar, as pessoas precisavam levar o comprovante. Tipo assim, tá aqui minha carteirinha, tá aqui meu comprovante. Recebi as 2 doses do imunizante há mais de uma semana. Eles têm um período, tem uma regrinha ali para os imunizados. Esse foi um dos primeiros eventos culturais feitos no país. E olha só que legal, essas pessoas têm uma espécie de um passe livre para outras atividades também, como ir ao teatro, piscinas, academias, mas ainda cumprindo os protocolos de segurança. Lembrando que Israel tem uma das maiores taxas de vacinação até o momento. Doutor Fernando Gomes, passe livre para a festinha, é o que queremos. Que interessante poder mostrar essa medida, hein? É interessante, né? Você percebe que existe uma grande confiança no que a vacina produziu até o momento. Mas, Elisa, eu tenho que falar aqui um negócio, eu não quero jogar um balde de água fria, não. Mas a gente também vai saber lá na frente se de fato essa atuação é correta. Porque o que todo mundo quer, né? Tomei a vacina, então quer dizer que primeiro que todo mundo fala, liberdade, né? Eu posso andar sem máscara. Segundo, então eu posso andar livremente. Tomara que a gente esteja vendo algo correto também. Se por um lado a gente viu os números caindo com uma medida bastante enérgica, né? Foram 3 lockdowns, foi isso? Em Israel. Sim, em Israel, sim. Vacinação em mais de 50% da população. Enfim, eu particularmente fico aqui, eu sou muito positivo, hein? Eu fico aqui temerário. Será que não está, eles não estão a mais, não? Não está um pouquinho à frente demais? Excedendo? Enfim, a gente vai saber, né? A gente vai saber. Você tem dúvidas? Mande para o doutor Fernando Gomes. Doutor, uma perguntinha que chegou aqui pela hashtag correspondente médico, que eu já estou bem atenta aqui com os nossos seguidores, viu? Fazendo gracinhas. Júlio fez uma pergunta, doutor Fernando Gomes. Não seria o caso de, neste momento de pandemia, repensar os hospitais de campanha que nós vimos serem montados no ano passado, mas foram aos poucos desmontados? Faz sentido. A gente tem que sempre lembrar que existem muitos recursos envolvidos em todo o processo. Então, assim, quando você fecha, isso que precisa ficar claro, quando você orienta a população a transitar menos, porque a ideia é essa, transitem menos. Com isso, a transmissão vai reduzir. Você vai ver esse impacto em 2 semanas. Então, assim, a nossa logística e a nossa manipulação das atitudes que a gente pode tomar, sempre ela vai acontecer um pouquinho depois. Por isso que é importante a gente, talvez, errar ou pecar um pouquinho pelo excesso, do que, de repente, ter que correr muito atrás. Então, sim, às vezes a gente imagina que naquele afã de ajudar, de fazer coisa, muitas vezes até tomando por base países do exterior, às vezes a gente talvez tenha andado um pouquinho rápido demais com a ideia dos hospitais de campanha e, de repente, foram desmontados e quando a gente vê número crescendo, talvez o momento seria agora. Mas a gente tem que lembrar que, assim, isso não é uma questão de erro, né? É uma questão de que é tudo muito novo, a gente está aprendendo a lidar com isso, existe um esforço-tarefa muito grande para você constituir uma equipe como essa, de recurso propriamente dito, mas no mundo ideal, sim, né? Se eu preciso de mais leito, então eu aumento a minha capacidade de atendimento, quando eu não preciso mais,
eu recolho, né? Mas isso acaba sendo um trabalho de todo mundo. É uma reflexão interessante. Doutor, nos restam pouquíssimos minutos, mas eu não quero deixar de trazer esse assunto aqui para vocês. A gente vai falar de uma história que foi nos Estados Unidos, com a estrela da música, Lady Gaga. A cantora está oferecendo uma recompensa de $500 mil pelo retorno de seus bulldogs franceses. Eles se chamam Cody e Gustave, que eles foram roubados em Hollywood quando estavam passeando com o cuidador de cães da cantora. O funcionário, inclusive, acabou sendo baleado e esse terceiro cão, eram 3 cães, escapou e foi recuperado mais tarde. Gaga é enlouquecida pelos cachorrinhos e isso acaba acontecendo com muita gente. Doutor, por que a gente trouxe essa história da Lady Gaga, $500 mil, né, em recompensa? As pessoas são muito conectadas com os animais. Quem não tem animal de estimação não consegue compreender isso, mas quem tem sabe a relação de amor que você vai desenvolvendo por esse bichinho. Então, perdê-lo é um sofrimento. Sim, e existe, principalmente quando a gente fala de cães, né, uma formação de um vínculo muito grande, né, entre vamos falar dono, mas não é dono, a pessoa que se relaciona com o animalzinho e o próprio animalzinho. Quando a gente faz uma comparação bem simples entre o que deveria ser a idade cronológica, por exemplo, desse animal e um ser humano, a gente vê que equivale mais ou menos a uma criança de 2, 3, 4 anos de idade. Uma fase muito bonita, por isso que é tão fácil a gente fazer uma conexão do nosso sistema límbico, da nossa parte emocional com eles. Uma criança nessa faixa etária, ela se entrega totalmente, ela é totalmente leal, fiel e presente. E traz muita alegria. A mesma coisa acontece com o nosso relacionamento com os cães, que muitas vezes oferecem uma capacidade de treino, na verdade, da nossa parte emocional, da formação de vínculo, da redução de estresse, da manifestação de carinho e mesmo da companhia. Olha que bacana aqui. Essa arte aqui mostrando o sistema límbico, que é uma parte interna do cérebro, uma circuitaria com diversos núcleos que se conectam e trazem para a gente a percepção e a sensação das emoções. Então, quando a gente fala de um bom relacionamento com o pet, a gente fala de um sistema límbico, que pode ser da criança, do adulto, do proprietário do pet, funcionando de uma forma bastante adequada, funcionando como em sintonia, os dois, porque com certeza o animalzinho também gosta de ser tratado, gosta de ser afagado e é uma relação muito saudável, que protege a saúde mental de muitas pessoas, Elisa. Essa companhia é tão boa, não é à toa que em muitos lugares do Brasil a gente viu os números de adoção aumentarem, adoção de pets, justamente por causa desse amor que os pets oferecem e trocam com os seus donos. Doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por mais um dia, mais uma semana juntos aqui na CNN. É isso aí, obrigado você. E, pessoal, até breve. Se cuidem. Pois é, cuidar-se sempre para a gente ter bastante vida e com saúde, neste que foi mais um Correspondente Médico.